Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos muito bem. Senhores, o mercado fez uma loucuragem, tá? Do dia de ontem para o dia de hoje. A gente viu uma movimentação bem atípica, tá? Vamos falar aqui primeiro sobre o BTC, né? Depois a gente vai dar uma passada em Ethereum e a gente vai entender o que foi essa movimentação, tá? Mas basicamente, senhores, essa movimentação foi uma movimentação para expurgar a sardinhada, tirar o resto do mercado, fazer a limpa do restante do mercado, tá? E pelo menos é assim que eu vejo essa movimentação, tá bom? Então, senhores, como eu ia dizendo, eu acredito que isso seja uma movimentação, né, para ir limpando a sardinha, para tirar alavancado, né, para limpar o excesso de alavancagem que tinha aqui, apesar que nessa correção de ontem, né, a gente vê no início ela tendo o intuito, sim, né, de capturar liquidez, mas chegou num ponto onde não tinha quase mais nenhuma liquidez de BTC nem Ethereum, altcoins então nem se fala porque já teve essa limpeza e ainda assim o mercado continuou a cair, né? Isso devido ao fato aquilo que eu disse a vocês, né? Devido ao fato de ter uma irracionalidade dos os ursinhos carinhosos meteram a marcha na venda, entendeu? E quem tinha caixa, quem aproveitou, né, agora deve estar rindo à toa, beleza? Senhores, eu quero falar aqui sobre o meu treinamento que eu tenho para vocês, sobre o Cryptomatrix, tá bom? Hoje esse treinamento ele conta com 6 módulos, tá? O chamado A Revolução, onde eu passo os fundamentos do mundo cripto, tá bom? Os olhos de Satoshi, análise técnica, onde eu passo meu price action e minha análise gráfica, tá? Jogo do dinheiro, né? Estratégia de investimento e trade, tá bom? Aí a gente tem trade de curto prazo, trade de longo prazo, né? E estratégias para ser aplicada em cada um. Eu vou falar sobre segurança e armazenamento, tá bom? E psicologia e gestão de risco, que é essencial nesse mercado. Então, e tem também mais esse módulo aqui que eu ainda estou preparando e também vou estar inserindo mais um módulo para trabalhar com mercados futuros, tá bom? Mas hoje ele já tem 5 módulos prontos, eu já tô em desenvolvimento nesse sexto módulo e também vou adicionar o módulo de futuros. Para quem quiser aprender aí tudo que eu sei sobre análise gráfica, tá? Tá aqui um convite. O preço tá super acessível, tá bom? Se parcelar em 12 vezes de 10 reais por mês, baratíssimo, tá? Ou à vista aí por 97 reais, tá bom? Uma operação dessa que você acertar, como essa aqui que eu peguei, né? Peguei essa operação hoje, fora as que eu tinha pego ontem, eu não sou nem de printar, né? Eu apenas realizo o lucro aqui, coloco no bolso, tá bom? Uma operação dessa aqui que você pegar, você paga o treinamento e ainda sobra dinheiro para você, beleza? Então, eu vou deixar o link aí para quem quiser aprender, né? Tudo que eu sei sobre análise gráfica, como operar nesse mercado, como sobreviver nesse mercado insano, tá? O link tá aí no comentário fixado. Então, agora vamos para análise, tá? Vamos direto aqui para análise. O que a gente tem aqui, senhores, é o seguinte: BTC. Né? O que ele fez aqui? A gente tinha, né, os fundos estabelecidos aqui, tinha esse fundo prévio aqui, tá bom? Que era um suporte importante, né? E a gente não podia perdê-lo. Se perdêssemos esse suporte, ele iria testar o próximo suporte lá em 98, ok? Foi exatamente o que ele fez, né? Eu acredito que eu tenho deixado os alertas aí sobre isso no canal, tanto BTC quanto Ethereum. Então, perdeu, né, o suporte, foi testar o próximo nível de suporte, né? E aqui a gente vê uma forte, né, rejeição, uma absorção violentíssima. A gente colocar aqui o gráfico de 4 horas, né? A gente vê que tivemos mais de um teste nessa região, né? Fizemos aí provavelmente um fundo duplo no prazo menor, tá vendo? A gente tem um fundo duplo aqui e uma aceleração, tá bom? Senhores, qual que é a preocupação que isso aqui me gera? Essa movimentação aqui sim me gera preocupação, por quê? Beleza, ela limpa a sardinhada aqui. Maravilha, isso é excelente, tá bom? Show de bola, limpou a sardinhada, tirou os alavancados, ok. Tirou quem tava com medo e saiu vendendo aqui no spot também, maravilha.
Agora a gente abre espaço para acelerações. O problema, na minha opinião, que é o que me leva a ter uma preocupação que eu vou carregar comigo durante um período, é o quê? Devido ao fato de a gente ter vindo aqui, muita gente também vai estar abrindo longo, principalmente de acordo com o preço for andando, vai vir abrindo mais longo. E é por isso que esse ciclo é diferente, tá? Por que esse ciclo aqui não teve aquela famosa out-season, aquela famosa aceleração louca? Porque, galera, entenda uma coisa, diferente dos outros ciclos, nesse ciclo a gente tem o varejo todo, a maior parte do varejo operando alavancada, tá? Antes tinha alavancagem também? Tinha alavancagem, mas era menor. A gente vê pelo número de liquidação. A gente está tendo aí mais de 1 bilhão liquidado todo dia, entendeu? Se isso tivesse no spot, não tivesse como ser liquidado, cara, se a gente pega aí os dois últimos anos, né, a gente vai ter aí trilhões, né, de dólares liquidados. Se isso estivesse no spot, com certeza a gente já teria tido a grande out-season que todo mundo quer. Mas acontece que o ciclo está diferente nesse sentido, tá bom? E é por isso que eu acredito que a gente não vai ver uma out-season igual das outras vezes tiveram. O que a gente pode ver, na minha opinião, hoje, é busca de liquidez, tá bom? Essas altcoins aí, acelerar para buscar a liquidez de todo mundo que está entrando shortado, tá? O ciclo está bem diferente, eu não acredito que a gente vai ver altcoins estourando a tampa igual era no ciclo passado. Por quê? Porque o dinheiro está todo alavancado, ele não está no spot, ele não entra no ativo propriamente dito, né? A pessoa entra alavancada, né? Depois é liquidado, o mercado vai lá e busca a liquidez, vai liquidando, e esse dinheiro, em vez de ir para as criptos, ele acaba indo para o bolso das corretoras, tá bom? Pelo menos isso é o que eu estou enxergando, né? Com base em uma análise que eu fiz mais friamente, analisando todo o cenário, é isso que eu vejo, tá bom? Essa é a diferença desse ciclo para os outros ciclos, e é por isso que a gente não vai ver a querida out-season, tá bom? Out-season que todo mundo espera, não vai ter. A gente pode sim ter acelerações, eu acredito que a gente tem espaço para termos acelerações, tá bom? Para estar capturando liquidez de quem está shortando o mercado agora. Muita gente shortando o mercado agora, tá bom? E é nisso que eu acredito, ok? Se a gente pegar aqui o gráfico do Ethereum, o mapa de calor do Ethereum, a gente vai ver a quantidade de liquidez, cara, né? Então, qual que é a minha leitura aqui nesse momento, tá bom? E eu vou trazer aqui alerta para vocês, eu vou trazer aqui minha opinião para vocês, tá? E tudo que eu estou enxergando nesse momento. Show de bola? O nosso querido Ethereum, né? Ele veio aqui, capturou a liquidez, tá vendo? Aqui não tinha essa liquidez toda que tá formando aqui agora, não tinha, né? E essa justamente é a que eu tava falando que era a minha preocupação. Eu nem tinha visto isso ainda, mas vai se formar um grande acúmulo de liquidez. De acordo com o Ethereum for acelerando aqui para capturar a liquidez acima, não sei até onde ele vai, a gente tem que acompanhar o curto prazo para ficar atento. Eu já vou passar pontos para vocês de alerta, tá? Então calma, tenham calma. Então, eu não sei até onde ele vai acelerando para capturar a liquidez acima, mas de acordo com que ele for acelerando, isso aqui ó, vai acumulando ainda mais liquidez. Tá? E é aqui que está a minha preocupação. Quando acumular muita liquidez aqui, o institucional vai querer voltar, tá bom? Não sei qual notícia eles vão usar para voltar, para capturar, mas certamente eles vão, em algum momento, voltar para capturar essa liquidez, tá bom? E quem tiver posicionado aí, tiver em long, vai ser liquidado, né? E quem tiver no spot esperando a alta lá para os 7 mil dólares de Ethereum, né? Eu acredito que a Ethereum pode sim acelerar até lá, tá? Mas enquanto tiver essa loucuragem de long no mercado, de gente alavancada, o mercado vai continuar costurando até expurgar tudo, tá bom? É assim que eu enxergo o mercado nesse momento. Tá? Então, eu vejo que o Ethereum tem espaço para acelerar, assim como o BTC, vai acelerar, né? Ponto de alerta em BTC, a gente já está em 1, tá bom? Se rejeitar daqui vai ter resistência, era um fundo, tá vendo? Se rejeitar aqui, a gente pode voltar para retestar o fundo de novo, tá bom? Com risco de perder. Se perder isso aqui, pessoal, tem que sair correndo, tá? Tem que ficar ligado, não pode ficar segurando, porque ele pode buscar o próximo fundo, lá em 90, beleza? Então tá aí o alerta. Rompeu isso aqui, maravilha. A gente vai vir testar 111, testar 115. Então a gente tem que sempre estar olhando pro gráfico aqui, olhando para a esquerda do gráfico e procurando níveis de suporte e resistência, pontos que a gente tem que ter atenção. Tá? A gente está no ponto de atenção, mas devido à força que eu estou enxergando nesse momento, eu acredito que vai romper isso aqui. Tá bom? Vamos ver aqui o Ethereum agora, né?
O Ethereum também está num ponto crítico aqui, né, que é justamente o ponto do crash, o fundo lá do crash agora, tá? Mas o que a gente viu aqui em Ethereum, pessoal? Eu falei que Ethereum tinha aqui, né, várias rejeições nessa região e não queria perdê-la, tá bom? Era o que parecia. Ele já tinha rejeitado 1, 2, 3, 4 vezes, né, 3 vezes até aqui. A gente tinha rejeitado a quarta aqui, né? Porém, senhores, ele perdeu o fundo, né? E aí, perdeu o fundo é o que eu falo. Perdeu o fundo, é hora de sair fora, porque ele vai capturar, vai buscar o próximo fundo. Buscou o próximo fundo, ainda perdeu momentaneamente esse fundo, tá vendo? Ó? Fez a busca de liquidez, cara, buscou stop de geral aqui, tá bom? E agora voltou a subir, tá? Tá subindo com força, tá demonstrando ímpeto. Beleza? Até onde vai isso aqui? Tá, meu ponto de alerta aqui para Ethereum, eu colocaria aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui, que já tá uma bagunça isso daqui, tá bom? Eu colocaria meu ponto de alerta em Ethereum aqui, tá bom? Porque ele pode vir subindo até aqui, e aqui é o ponto de preocupação e alerta na minha opinião, tá bom? Por quê? Porque aqui tá esse fundo que a gente tinha, né, tá justamente nessa região, né? Era um fundo forte e provavelmente vai agir com uma forte resistência, tá? Então, quando bater nessas regiões, né, ele vier acelerando, a gente mantém uma posição, né? Se a gente não vê fraquejamento, por enquanto não está tendo, ok? Por enquanto ele está demonstrando ímpeto. Quando chegar nessa região, alerta, senhores, porque se bater aqui e rejeitar, a gente pode voltar aqui de novo para fazer um fundo duplo, para capturar liquidez, para capturar stop, porque, como eu disse, de acordo com que ele for subindo, né, vai vindo, né, a pressão de long entrando no mercado. Então, em 3.000, até ele sair daqui de 3.400 para 3.700 aqui nessa região, cara, vai entrar muita gente em long aí, tá? E aí, essa é a minha preocupação agora, tá bom? Então, quando ele bater aqui nessa região, né, fica o alerta aí. Se ele romper com força, maravilha. Porque aí ele vai querer testar o topo aqui, tá? Ele vai querer testar essa região de novo. Mas se ele rejeitar isso aqui, ele pode querer vir abaixo, tá bom? Então, a gente tem que estar acompanhando o curtíssimo prazo com muita atenção. Por quê? Né? A gente sabe que o institucional quer capturar liquidez o tempo inteiro. Se subir aqui tiver muita liquidez aqui, o institucional vai voltar para pegar, ok? E eles podem usar o ataque aí dos Estados Unidos na Venezuela para fazer essa captura de liquidez. A gente tem que estar atento nisso também, tá bom? Porque o mercado ele faz a movimentação que ele quer fazer, que ele faria de qualquer forma, mas ele usa notícias para poder trazer essas manipulações, tá bom? A notícia, basicamente, ela só é utilizada. O smart money ia fazer de qualquer jeito, mas ele utiliza a notícia porque, no pânico, é mais fácil eles dampar o mercado, tá bom? Então tá aqui o meu alerta, né? Eu acredito, né? Eu quero que o mercado suba, eu não tô sendo pessimista. Tudo que eu queria, velho, eu abri uma posição aqui, tá? Eu abri a posição aqui. Fechei aqui em cima, eu reabri de novo, tá? Tô surfando. Tô surfando. Tudo que eu quero, senhores, eu sou muito sincero com vocês, tudo que eu quero é que o mercado rompa essa porra aqui, ó, e vai, rompe esse daqui também, e Ethereum vai acelerando aqui e vai embora lá para 7.000. Isso é o que eu queria, tá? Eu sou sincero com você, eu queria que essa movimentação acontecesse, tá bom? Mas a gente não manda no mercado, tá? E quando chega no nível de suporte e resistência, a gente tem que ficar ligado, né? Chegar nesse nível aqui a gente tem que ficar ligado, porque o institucional pode querer derrubar de novo, tá bom? Ele pode querer lateralizar aqui, derrubar aqui, capturar os stop aqui de novo e depois voltar a subir, tá bom? Então, tá aqui meus pontos de alerta, tá aqui minha opinião, tá bom? Lembra vocês que o link do meu treinamento, onde eu ensino tudo que eu sei sobre análise gráfica, tá aí na descrição. Show de bola? E é isso, senhores. Eu agradeço por esse vídeo, peço que você deixe o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E é isso, muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.